Fala galera, tudo bem? Vamos agora falar sobre a estrutura geológica, tanto do mundo como do Brasil. Pessoal, quando falamos em geologia, estamos falando de quê? Da ciência que estuda as rochas, uma ciência muito importante que auxilia os estudos da nossa querida geografia. Então, quando falamos em rochas, professor, nós vamos ter três tipos de rochas. Que são o que, professor? Rochas magmáticas, rochas metamórficas, beleza? E as rochas sedimentares, onde o próprio nome da rocha já indica, já sugere a sua formação, a sua origem, onde as rochas magmáticas são as rochas que são formadas a partir do resfriamento do magma, seja o resfriamento na superfície ou ainda aquela lava que não tenha chegado à superfície. Aí com isso a gente chama de rocha magmática extrusiva, a primeira, e a rocha magmática intrusiva, quando aquela lava não consegue ser expelida, beleza? Ok, que foram os primeiros grupos de rochas formados. Já as rochas metamórficas, como o próprio nome aí, ó, metamorfose, transformação, é quando a rocha já existente sofre uma grande pressão, uma elevada temperatura e vai alterar a sua estrutura, formando um novo tipo de rocha, sendo chamada aí de rocha metamórfica, beleza? Além das rochas magmáticas e metamórficas, a gente tem as rochas sedimentares, que são formadas a partir do sedimento, né? Restos de rochas. Aqui a metamórfica, ela foi formada por uma rocha já existente, mas que essa formação foi através de muita pressão, muita temperatura, formando outra rocha. Já a sedimentar não. Já a rocha sedimentar vai ser mais ou menos da seguinte maneira, ó. Presta atenção. Eu tenho aqui essa rocha já existente. Eu tenho aqui essa depressão, ok? Tem aqui um planalto, vamos chamar popularmente de mondrongo, beleza? E aí o que vai acontecer? Essa rocha, ao longo do tempo geológico, ela vai sofrendo um desgaste. E esse desgaste, ele é chamado de quê? Pessoal, bem aqui, ele é chamado de intemperismo, ou também pode ser chamado de meteorização da rocha. O que é isso, professor? O desgaste natural das rochas. E esse desgaste, ele pode ocorrer de três formas. Ele pode ser o intemperismo físico, também chamado de mecânico, onde o principal agente aqui pode ser ou a temperatura do processo físico, dilata, contrai, de dia a rocha é submetida ao calor, então ela dilata. Já à noite ela é submetida ao frio, né? Quando falamos em elevada amplitude térmica diária, muito comum no sertão nordestino, ok? Aí à noite ela se resfria. Então ela que estava dilatada durante o dia, ela à noite vai ser contraída. Então esse processo, ao longo do tempo geológico, dilata, contrai, vai desgastar a rocha, vai fissurar a rocha, promovendo o intemperismo físico, muito comum em áreas áridas e semiáridas, como aqui o nosso Nordeste, beleza? Aí, além do intemperismo físico, nós temos o intemperismo químico, onde a água vai ser o principal agente através do processo de dissolução da rocha. No intemperismo físico, a rocha vai ser quebrada, fraturada. Já no intemperismo químico, ela vai ser o que, professor? Dissolvida. Então a água vai ser o grande agente, muito comum, obviamente, em áreas úmidas, certo? E por fim, nós vamos ter o intemperismo biológico, onde os seres vivos aí serão os responsáveis pelo
desgaste da rocha. Então a rocha vai ser desgastada, essa rocha vai ser desgastada, então na natureza nada se cria, tudo se transforma, e ao longo do tempo geológico, esse material que aqui existia, ele vai ser o que, pessoal? Vai se acumulando ao longo do tempo geológico, repito mais uma vez, aqui, ok, formando um novo tipo de rocha. Olha aí, intemperismo é um. O 2 vai ser o transporte, o 3 vai ser a deposição e o 4 vai ser a litificação. Esses restos de rochas vão entrar em contato, ao longo do tempo geológico vão reagir, formando um novo tipo de rocha, sendo chamada de rochas sedimentares. Beleza? Que inclusive, quando falamos de Brasil, quando falamos de mundo, nós vamos ter o quê? 3 tipos de rochas e 2 estruturas geológicas. 2 estruturas geológicas. Quais são, pessoal? As rochas magmáticas, juntamente com as rochas metamórficas, vão formar os escudos cristalinos, ou rochas cristalinas, ou embasamento cristalino, que além dos escudos cristalinos, as rochas sedimentares vão formar a outra estrutura geológica, sendo chamada de bacias sedimentares. Olha que interessante. Então, 3 tipos de rochas, 2 estruturas geológicas. Porém, de acordo com o autor da literatura que você esteja estudando, ele também traz uma terceira estrutura geológica, que seria quem, professor? Vou botar aqui até como uma observação fora desse padrão, que são quem? Os dobramentos modernos, ok? Dobramentos modernos. Só que para outros autores, os dobramentos modernos não vão entrar como estrutura geológica, vão entrar como forma de relevo, né? Que lá na frente vamos trabalhar planalto, planície, depressão e as montanhas, os dobramentos modernos, beleza? Como no nosso Brasil, nós não temos dobramentos modernos. Por quê? Porque o Brasil, já falamos aqui, se encontra no centro da placa sul-americana e as áreas de bordas ou vão estar lá no Oceano Atlântico, no meio do oceano, formando as dorsais mesoatlântica, ok? E a outra borda vai estar lá na região, juntamente com o Pacífico, né? Que é a Cordilheira dos Andes. Formação aí fruto do encontro tanto da placa sul-americana como a placa Nazca. Então uma subiu, a outra desceu, essa parte que subiu vai formar a Cordilheira dos Andes, o dobramento moderno mais próximo do Brasil. Por que dobramento moderno? Porque houve um dobramento da placa tectônica, literalmente, por conta da elevada pressão desse movimento, ela dobrou, formou a cordilheira. Moderno porque foi formado aí recentemente, foi formado na era Cenozoica, a atual era. Beleza? Ok. Porém, como salientamos mais uma vez, no Brasil nós não temos. Vamos ter apenas os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Os escudos cristalinos, professor, eu vou encontrar onde, professor? Na verdade, antes de dizer onde é que eu encontro, me diga aí as características principais. Na hora, vamos lá. Escudos cristalinos, rochas com maior grau de dureza. Bota aí, professor. Maior grau de dureza. São rochas mais difíceis de serem meteorizadas, de serem intemperizadas. Olha aí, diferentemente das bacias sedimentares, são rochas com menor grau de dureza. As rochas cristalinas, os escudos cristalinos, são rochas mais antigas, ok, geologicamente falando, e as rochas, as bacias sedimentares, são mais
recentes. Olha aí, professor, que bacana. Muito bem. Bem como uma outra característica muito importante, que é o quê? Os escudos cristalinos são rochas impermeáveis, com a baixa ou nenhuma capacidade de reter água. Muito comum aonde? No sertão nordestino, professor. Boa parte do sertão nordestino vai ter como estrutura geológica as bacias, os escudos cristalinos. Por quê, professor? Daí justificar a baixa quantidade de recursos subterrâneos em boa parte, não em todo, em boa parte do Nordeste brasileiro, que, por sua vez, as bacias sedimentares vão aí ser rochas permeáveis. Beleza? Como, por exemplo, em outras partes aí do nosso país, bem como aí você sabe que o Brasil hoje possui os dois maiores aquíferos subterrâneos, né? Os dois maiores lençóis freáticos do mundo, tanto o aquífero Guarani, que envolve aí boa parte do centro-sul do Brasil, mais alguns vizinhos, como é o caso do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, bem como o recém-descoberto, o recém-divulgado aquífero Alter do Chão, que faz parte do grande sistema aquífero Grande Amazônia, que é maior que o Guarani, repito, e que encontra-se no subsolo, promovendo aí essa elevadíssima capacidade de reter água no interior das rochas, beleza? Ok, onde os escudos cristalinos vão ter como aproveitamento econômico, o que, pessoal? A presença dos minerais metálicos, ouro, prata, chumbo, minério de ferro, bauxita, manganês, produtos estes que o Brasil consegue aí ter uma boa notoriedade no cenário internacional. Hoje, o nosso país, que por sua vez vai possuir o que, galera? 36% de sua cobertura geológica formada por escudos cristalinos, lá do pré-cambriano. Então, esses escudos cristalinos, que representam cerca de 1/3 do nosso território, vão ter a presença aí de muitos minerais de grande valor no mercado internacional e áreas de produção importantes, como, por exemplo, a famosa região dos Carajás, o Complexo dos Carajás, lá no estado do Pará, que é uma área muito importante para a produção e exportação de bauxita, bem como ainda na Amazônia. Vamos ter a Serra do Navio, no Amapá, e o Projeto Trombetas, o Projeto Jari, também, que se destacam aí pela produção de manganês e bauxita. Já no Sudeste, vamos ter aí a principal região do Brasil, que é a região que fica em Minas Gerais, chamada de quadrilátero ferrífero, uma área muito importante para a produção e exportação de vários minérios, dentre eles o minério de ferro. Assim como lá no Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, vamos ter a região do maciço do Urucum, que também aí vai se destacar com a produção e exportação de manganês. Ou seja, é muito importante aí a presença, a existência desses escudos cristalinos. Já as bacias sedimentares, que por sua vez, já que eu não tenho um dobramento moderno no Brasil, vão representar 64% da nossa estrutura. 64% da estrutura geológica brasileira, sendo composta por bacias sedimentares, que vão ter aí um aproveitamento econômico muito importante, com a presença de quem, pessoal? Com a presença dos... Vou botar aqui embaixo para você visualizar melhor, né? Joga aqui em cima os minerais, para caber na tela, minerais metálicos, beleza? Já aqui vamos ter a presença dos combustíveis fósseis. A presença dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural e, recentemente, o gás xisto, né? Onde esses 4 produtos nós vamos ter dentro do território brasileiro. O petróleo tem destaque nas áreas tanto das bacias continentais, com aí o destaque para o Rio Grande do Norte, a bacia Potiguar,
né? Lá na Amazônia também nós temos lá, e as reservas de petróleo no mar, no oceano, no fundo do mar, na plataforma continental brasileira, com destaque para a região sul e sudeste, ali Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, sendo as principais áreas de extração de petróleo no Brasil, juntamente com gás natural, ok? Já o carvão mineral nós vamos encontrar na região sul, a região sul do Brasil, Santa Catarina ali, principalmente, vamos ter muitas reservas de carvão e bem como também o seu primo mais recente, o gás xisto. Certo, pessoal? Certo. E aqui a gente encerra falando sobre tanto a estrutura geológica do Brasil e do mundo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.